Meus irmãos, foi me dada a tarefa hoje, além de dirigir o culto como um todo, de estar ministrando a palavra de Deus a nós hoje. E é uma grande alegria poder mais uma vez poder pregar a vocês uma adaptação do sermão daquele que você sabe quem, né? Dr. Martin Lloyd Jones. Um sermão dele também que eu fiz uma adaptação para nós e irei passar a vocês como edificação. Vamos abrir então 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. O nosso texto nesta manhã. Diz assim a Santa Palavra de Deus, que todos possam prestar bastante atenção. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glorioso texto, meus irmãos. Vamos ir mais uma vez então em oração, rogando a graça dele por duas coisas. Que o Espírito Santo possa operar através de mim para comunicar pela sua graça essa mensagem a vocês, e para que o Espírito Santo possa operar no coração de vocês ao receberem essa palavra como palavra de Deus, não de homens. Vamos orar então. Ó Senhor Deus, Santo Pai, mais uma vez nós venhamos a Ti, rogando a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós somos homens fracos, somos homens pequenos, Pai, que dependemos e precisamos totalmente da Tua graça, da operação do Teu Espírito Santo, do Teu amor e da Tua compaixão neste momento. Ilumina nossa mente, ilumina nosso entendimento, ajuda-nos a conseguirmos ter atenção, ajuda-nos a não distrairmos com nada que ocorre à nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ajudar neste momento, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que eu te peço, Pai, confiando e esperando em Ti e no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ponto que eu quero enfatizar com vocês nesta manhã é a partir do versículo 5, que diz: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. E algumas versões vão estar: acrescentai a vossa fé. O quê? A virtude. E a virtude você acrescenta o quê? O conhecimento. E ao conhecimento você acrescenta o quê? O domínio próprio. E ao domínio próprio você acrescenta a perseverança. E aí vamos progredindo, você acrescenta a piedade. E a piedade você acrescenta a fraternidade, que é o amor para com os irmãos. E
A fraternidade você acrescenta o amor, ou em outras traduções, a caridade, que é o amor para com todos os homens. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos ou infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele, olha a ênfase nisso também, versículo 9, pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, diz Pedro, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, ele repete mais uma vez essa palavra, diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sempre gosto de tentar enfatizar a primeira coisa após nós tomarmos um texto para apresentá-lo a vocês, pregar em cima dele. A primeira coisa é tentarmos alcançar qual é a mensagem principal, qual é o ímpeto principal do texto. E o ímpeto principal, meus irmãos, está na palavra diligência. Pedro está dizendo para esta igreja a quem ele escreve: visto que vocês obtiveram essa fé, diz no versículo 1, visto que vocês obtiveram essa fé igualmente em nós, e obteve então essa justiça de Cristo através dessa fé, o Evangelho, aí ele vai dizendo, visto que nos foram doadas essas promessas, essas muito preciosas promessas, por meio das quais ele está dizendo, vocês vão participar da natureza de Deus. Ele está dizendo, essas promessas são maravilosas que vão livrar vocês das concupiscências, das corrupções que há no mundo. Então, visto que nós temos essa fé, visto que nós temos essas preciosas promessas a respeito do Evangelho para nós, ele diz, por isso mesmo, versículo 5, vós, reunindo toda a vossa diligência, então, acrescente a vossa fé, suplemente a vossa fé. E aí ele vai dizer a lista do que tem que ser suprida, acrescentada, guarnecida, esta fé que vocês têm. E aí ele vai dizer ali que aqueles que não têm essas coisas é cego e assim por diante. Qual é o ponto que ele está dizendo aqui? Basicamente, meus irmãos, o que ele está nos dizendo é a urgente e a necessidade na vida cristã de disciplina, de diligência, de cuidado, de zelo e de esforço. É essa a mensagem basicamente. E para ajudar a ilustrar um pouquinho mais o ponto dessa questão, eu vou usar uma ilustração de algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, que vai enfatizar algo bem próximo do ponto central de Pedro aqui, dessa mensagem. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, no ano de 2007, vindo de São Paulo, como todo jovem assembleano, como quase todo jovem assembleano, eu acreditava que eu tinha um chamado para a pregação. Eu acreditava que eu ia ser um pregador, que eu ia ser um conferencista, né? Porque na Assembleia de Deus não é só pregador, é o conferencista. E aí, como todo jovem assembleano, você praticamente aceita Jesus, já recebe a promessa de que você tem chamado para pregar. Né? Quando é irmão, você aceita Jesus, logo você já tem aqui o playback, domingo que vem a gente já canta. Então tem essas coisas na Assembleia de Deus, vocês sabem bem. E eu tinha uma convicção de que eu ia ser um pregador. E não é qualquer pregador, meus irmãos, era o pregador. E aí, em 2007, eu cheguei aqui em Blumenau, sabendo que Deus me dirigiu, sai da tua terra, aquela coisa toda. E aí eu cheguei aqui em Blumenau e eu pedi alguns conselhos para alguns irmãos na igreja, da Assembleia de Deus, onde eu estava começando a congregar. E eu conversei, sempre que eu via algum irmão sábio, maduro na fé, eu procurava me aconselhar com ele, eu dizia o seguinte, eu falei, olha, eu acredito que eu vou ser um pregador. O que eu tenho que fazer para ser um pregador? Olha como eu estava bem maduro na fé, né? Sabia das coisas. O que eu tenho que ser para ser um pregador? E umas 3 pessoas que eu perguntei, me deu o seguinte conselho, olha, se você quer ser um pregador, então você tem que estudar teologia. Olha, nós temos a ET Blue aqui, nós temos a escola tal, você se matricula em estudar teologia, então você vai ser um pregador. E eu me lembro que umas 3 pessoas me deu exatamente este conselho. Você quer ser um pregador, você tem que estudar teologia. E aí eu me lembro também do a última pessoa que eu pedi esse conselho, para o nosso líder de jovens lá da Assembleia de Deus, Felipe.
lembro muito dele, era um ótimo professor de escola dominical, um ótimo líder de jovens, um cara muito sábio. E eu falei as mesmas palavras para ele, pedi um conselho para ele, o que eu tenho que fazer? Foi aí que ele me deu o seguinte conselho, meus irmãos, que é o que eu quero destacar a vocês aqui. Ele disse assim: ó, Diego, você quer ser um pregador? Então olha o que você vai fazer. Você vai, todos os dias de manhã, você vai se levantar, você vai tomar o seu café e você vai pegar a sua Bíblia e você vai ler. Você vai ler a sua Bíblia sequencialmente e você vai orar. Você vai orar e vai ler a Bíblia todos os dias. Você vai ter essa disciplina diária todos os dias da sua vida. E também é muito bom que você se aplique também à prática do jejum. Você precisa ler a Escritura, você precisa orar e você precisa jejuar também. Jejum é muito forte na Assembleia de Deus. Eles têm essa visão lá de disciplina muito forte. E o que me ajudou muito realmente com os meus pecados, com a luta contra a carne, e me ajudou muito naquela época o jejum. Então, meus irmãos, esse foi basicamente o conselho que ele me deu, a prática de disciplinar-me a mim mesmo, a todos os dias, ler a palavra, orar, jejuar, enfim, me disciplinar para buscar a Deus todos os dias. Ele diz, fazendo isso, se você foi chamado para ser um pregador, se você fizer isso um dia, você será. Então, percebe a diferença dos dois tipos de conselho que eu tive? Então, meus irmãos, esse último conselho, eu tenho tentado me esforçar para aplicar ele durante os últimos 13 anos. Disciplinar-me a buscar a Deus, ler a palavra, orar todos os dias. Já passou 13 anos, meus irmãos, e até agora os Gideões missionários não me convidou para pregar. Até agora eu não me tornei um grande conferencista, aquele sonho de criança, moleque, jovem pentecostal, não se realizou. E eu pergunto, será que o conselho falhou? Eu digo que não, meus irmãos, porque o que eu quero destacar a vocês é que durante esses 13 anos eu tenho falhado muito, mas eu acho que a minha maior preocupação na vida durante esses 13 anos foi a de me aplicar, me disciplinar, a buscar a Deus, ler a palavra, ler bons livros, orar todos os dias. Tenho falhado, mas durante os 13 anos, os últimos 13 anos, eu posso dizer que foi que tem sido a minha maior preocupação, o meu maior cuidado tem sido dedicado a isso nos últimos 13 anos. E embora eu não tenha me tornado um pregador, eu costumo dizer o seguinte, que eu não troco por nada, meus irmãos. Tudo que o Senhor Deus fez em mim, no meu caráter, na minha vida, durante esses 13 anos de tentativa de se disciplinar para buscar a Deus diariamente. Deus me moldou, Deus me transformou. Além de me manter na fé e não me desviar durante esses 13 anos, eu não sou mais o mesmo de 13 anos atrás. Então, o irmão Felipe foi muito sábio, porque é como se ele tivesse pregado uma pegadinha para mim. Porque essas práticas não me tornaram um pregador, mas essas práticas é a coisa simplesmente mais essencial e mais básica para que um cristão cresça, para que um cristão amadureça, para que um cristão vigie, de Jesus, vigiar e orar. Essa é a prática de vigiar e orar para que não entreis em tentação. Essa é a prática que faz que nós possamos crescer no desenvolvimento da nossa fé, da nossa vida cristã. Isso é a coisa mais básica, mas não é simplesmente o ABC. Isso é a essência da vida cristã. Viver com Deus, andar com Deus todos os dias, buscar a Ele, que a nossa vida não seja, vida espiritual, religiosa, não se restrinja ao vir ao culto apenas no domingo e a Bíblia permanece fechada os demais dias da semana. Essa, meus irmãos, eu quero destacar, é o ímpeto principal de Pedro aqui. Reunindo toda a vossa diligência, ele diz, acrescentai à vossa fé. Está dizendo, vocês creem em Cristo? Vocês creem que Ele morreu por vocês? Vocês receberam essas promessas maravilhosas? Ok, agora vocês devem acrescentar a esta fé. Acrescentar a esta fé. E aí vocês vão progredindo na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na temperança, na perseverança, na piedade, no amor para com os irmãos e no amor para com todos os homens. Vocês precisam se aplicar diligentemente nessas coisas. E ele vai dizer, pois aquele em quem essas coisas não está presente é cego, esquecendo os seus pecados de outrora. E ele vai dizer no final, por desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É desta maneira que vocês alcançarão a glória, Pedro está dizendo. Como? Se disciplinando. Diligência significa cuidado, significa organizar todas as coisas e manter o foco nisto. Reunindo toda a vossa diligência nisso. E neste ponto, meus irmãos,
eu preciso perguntar a vocês. Antes eu preciso colocar o cronômetro que eu havia esquecido. Eu preciso perguntar a vocês algumas coisas. Vocês já pararam para perceber e para pensar por que alguns cristãos crescem e outros não? Já pararam para pensar no porquê isso? Por que alguns cristãos ficam estagnados na vida? Passam anos e vão anos e eles continuam a mesma pessoa, a mesma coisa, as mesmas dificuldades e não progridem, não crescem. Ou porque alguns cristãos eles vivem tendo problemas. E sempre os mesmos problemas, ele está sempre aquele cristão enrolado, ele nunca se desenvolve, ele está sempre preso a problemas em sua vida espiritual. Porque ao olhar a vida de alguns homens e mulheres no passado, nós vemos, meus irmãos, qual é a diferença daqueles grandes homens, grandes mulheres do passado e até nos dias de hoje. Um grande homem, uma grande mulher de Deus que você possa ver ou se lembrar ou ler a respeito. Qual é a grande diferença dele para nós? Qual é essa grande diferença? Qual é o segredo deles? O que eles fazem de diferente que eu não faço, que nós não fazemos? Para que eles se tornaram homens tão grandes, tão santos. Examine a vida, por exemplo, de John Wesley, seu irmão Charles Wesley. Examine a vida de George Whitefield. As esposas desses homens também, né, mulheres grandemente santas. Sarah Edwards, Jonathan Edwards, os puritanos. Qual é a diferença deles para a nossa geração de cristãos hoje? Senão que eles eram pessoas extremamente organizadas, zelosas e disciplinadas em buscar a Deus e levar toda a sua vida à submissão da palavra de Deus com disciplina, com ordem, com constância e com perseverança, meus irmãos. Podemos afirmar com grande grau de certeza que a maior deficiência dos cristãos de hoje é justamente a falta de disciplina e de ordem em suas vidas. Estamos vivendo vidas bagunçadas, sem ordem, sem proporção, sem senso de proporção. Coisas que não são importantes estão tomando grande lugar em nossa vida. Coisas que têm uma importância gigante estão tomando lugar ínfimo, pequeníssimo na nossa vida. Senso de proporção, senso de ordem e então disciplina para manter essas coisas assim. Essa, meus irmãos, nós podemos descrever aqui como uma coisa só que diferencia os cristãos do passado de nós, é isso. Falta de disciplina, zelo e ordem na vida. Vejam, aqueles que têm um propósito de serem ricos, o que eles fazem? Eles se disciplinam a quê? A estudarem, a trabalharem, e a focarem e a investirem o seu dinheiro. E eles fazem isso constantemente, dia após dia. E a longo prazo, eles vão fazer o quê? Se eles não se tornarem ricos, provavelmente eles chegarão bem perto dessa meta, porque eles se disciplinaram a isso. Esse era o propósito que ele estabeleceu. Eles se disciplinaram e alcançaram. Aqueles que têm o propósito de serem grandes atletas, por exemplo. Isso é um exemplo também, eu acho que ajuda bastante. Aqueles que querem ser um atleta, seja de qual tipo de esporte for, o que eles fazem para chegar lá? Eles se disciplinam. Eles treinam todos os dias, disciplinam-se em sua alimentação, disciplinam em exercícios. Eles disciplinam toda a sua vida para alcançar aquele alvo. Mas aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, por que o cristão que tem um propósito de vida de glorificar a Deus e desfrutar dele não está se disciplinando? Por que esses cristãos não estão se organizando e disciplinando, reunindo toda a sua diligência em alcançar esse propósito, com a minha vida, com o meu coração, com a minha mente, com tudo aquilo que eu faço, como eu crio meus filhos, como eu trabalho, como eu estudo, como me relaciono com os irmãos, que em todas essas coisas eu posso estar glorificando a Deus e de maneira geral eu posso estar desfrutando de Deus, porque eu me disciplino, eu me foco em buscar a Deus, temê-lo e submeter toda a minha vida a Ele. Por que o cristão não está fazendo isso? Você percebe a nossa falha? Qual é o propósito maior? Ser rico? Ser um atleta? Ou glorificar a Deus? Qual é o propósito mais nobre desses três? Paulo diz, se eu não estou enganado, algo parecido quando ele diz que aqueles que buscam
as coroas deste mundo, estão buscando por uma coisa efêmera que enferruja, seja uma medalha como atleta, seja o ouro, aqueles que querem rico, mas aqueles que se exercitam para buscar as coisas que são do alto, estão buscando uma coroa que é imperecível, que não se corrompem, que é uma glória eterna, meus irmãos. Todos os nossos esforços, toda a nossa dedicação aqui terá um resultado e uma recompensa também, podemos dizer assim, eterna. Não há propósito maior do que este, glorificarmos a Deus, buscarmos a Ele, amá-lo e termos prazer nele. Por que não estamos nos disciplinando, nos organizando e nos tomando todo o cuidado para que nós cada dia mais possamos crescer nesse propósito? Essa é a pergunta para nós, meus irmãos. E eu vou traçar alguns motivos possíveis aqui para ajudar vocês. Primeira coisa que nós temos que observar é o modo como nós hoje temos enxergado e interpretado a fé. Como que nós entendemos a fé? Muitos entendem a fé como se fosse algo automático. São pessoas que pensam que, uma vez que creram em Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, anos atrás, e agora são crentes, por certo tempo, naturalmente, eles já são o que precisam ser. Tudo já está resolvido pelo fato de eles crerem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles creem que nada mais resta a fazer, enfim, que tudo ocorrerá bem com eles, porque eles aceitaram a Cristo uma vez atrás. Eles são crentes. Agora, automaticamente, eles vão viver vidas santas, vidas corretas, e tudo vai bem na sua vida. Por quê? Porque eles já creram uma vez lá no passado, lá atrás. Ele já é membro de uma igreja, ele vai aos cultos, ele já aceitou a Jesus, já fez sua profissão de fé. A fé é automática. Uma vez que ele tem a fé, uma vez que ele tem o Espírito Santo, automaticamente eles pensam, nós vamos viver a vida correta e vida santa. Mas aí é o que nós temos visto. Nós temos visto os cristãos falharem. Nós temos visto a vida de muitos cristãos e nos perguntamos, ele é cristão mesmo? Se você não vê isso, eu vou destacar quem vê mais isso. Quem vê mais isso são os ímpios. Os ímpios veem que quando nós não somos bem aquilo que dizemos que somos. Crente, cristão, mas a vida dele é igual a qualquer outra. O modo de pensar dele é igual a qualquer outro. Ou até pior em alguns casos. Então, meus irmãos, não é automático que a nossa fé irá se desenvolver. Não é automaticamente que nós iremos crescer. Nós precisaremos nos esforçar e aplicar a esta fé, para que então ela possa se desenvolver, como nós veremos daqui a pouco. Outro tipo de fé que as pessoas têm e que não está bem alinhado e que acaba levando esse problema de falta de disciplina. Algumas pessoas costumam pensar da seguinte maneira: olha, eu fico lendo as biografias dos santos e eu olho para aqueles homens do passado, John Wesley, Charles Wesley, Whitefield, os puritanos, aqueles homens santos do passado, eu leio na palavra de Deus grandes homens que foram homens e mulheres santos, e eu fico suspirando, as pessoas dizem, olha, se um dia o Espírito Santo caísse sobre mim e me dominasse completamente, então eu seria uma outra pessoa, então seria diferente. Se eu pudesse ter aquela experiência que eles tiveram, se eles pudessem ter aquelas manifestações do Espírito Santo que eles tiveram, então eu seria uma pessoa santa, eu seria uma outra pessoa, eu abandonaria o pecado, eu seria cuidadoso, eu seria diligente, eu serviria a Deus, eu pregaria o Evangelho, eu faria tudo. Se então eu tivesse uma experiência como aqueles homens tiveram. E essas pessoas então elas se conformam com as suas vidas, do jeito que estão, porque elas dizem, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu poderia fazer é se eu tivesse uma experiência que me levasse então eu seria. Como eu não tenho essa experiência, eu vou ser um cristão comum para o resto da vida. Cristão comum que eu digo aqui, né, alguém abaixo do nível da linha do que é um cristão, digamos assim, da vida cristã. E qual é o ponto, meus irmãos, que esses dois tipos de pessoas estão falhando? Entenderem a fé, entenderem a vida cristã, o que exige de nós. Qual é o ponto central? Nos dois tipos de fé que eu destaquei aqui, meus irmãos, nos dois tipos de perspectiva da vida cristã que eu destaquei aqui, o grande erro nos dois, sabe o que é? É que eles não entendem a fé como algo ativo. Eles estão entendendo a fé como algo passivo. Eles não estão entendendo o que eles precisam fazer em direção à fé, ou com a fé com que eles tiveram. Eles estão achando sempre na passividade que as coisas ou ocorrerão automaticamente, ou o Espírito cairá sobre ela, então ela será levada a amar a Deus no mundo, se disciplinar, buscar e obedecer.
Em ambos os casos, o erro é a passividade. E aonde é que eles falham, meus irmãos? Eles falham em não entender a natureza da fé como ela nos é ensinada no Novo Testamento. Se vocês olharem, por exemplo, lá, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, ó, assim também, Paulo diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Observou o termo que Paulo usou? Ele diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Observe como ele usou um termo que é ativo? Observou como ele usa um termo onde é você que faz? Operai, você faz isso. Você deve operar a sua salvação. Ou em outras palavras, você deve desenvolver a sua salvação com temor de Deus e tremor de Deus. Por que com temor e tremor? Porque lembra que Paulo ensinou no livro de Gálatas? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isto que ele colherá. E como nós temos visto em algumas pregações passadas, Deus disciplina e julga o seu povo quando estes falham e pecam contra ele. Por isso Paulo diz, operai a vossa salvação com temor e tremor. Temam a Deus e então opera, pratica, faz essas coisas. E Tiago vai dizer também de maneira muito interessante, porque ele diz, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, ele vai dizer, assim também a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Quer ver a maneira de ilustrar isso? Olhe para um esqueleto. O esqueleto, ele é a estrutura mais básica de um ser humano, certo? Mas se você vê só um esqueleto jogado no chão, o que você vai ver? Uma pessoa morta, só um esqueleto, não tem ninguém ali. Nós precisamos, é essencial o esqueleto, porque ele é a nossa estrutura, é o que nos sustenta. Mas o esqueleto por si só está morto. Você vai ver alguém vivo quando você vê esse esqueleto revestido de carne, revestido de órgãos, revestido de pele e assim por diante. Então você vê vida. Então Tiago está dizendo, a fé sem as obras está morta, porque o desenvolvimento da fé vai se manifestar através das nossas obras. Vejam aí mais uma vez, não é passividade, você vê atividade. E se você vê lá a galeria da fé em Hebreus 11, olha que não havia passividade nenhuma em relação àqueles homens que foram conhecidos como os heróis da fé. Muito pelo contrário, é justamente porque eles creram que eles fizeram alguma coisa, que eles agiram por meio dessa fé que eles tinham. Você vai ler o tipo de coisa assim lá, os quais pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então você observa que o autor aos Hebreus, quando ele vai dizer o que é os grandes homens de fé, ele vai dizer tudo aquilo que aqueles homens fizeram como resultado de sua fé. Então em nenhum momento você vai ver a fé no Novo Testamento como algo passivo. É algo que você opera, você crê. E uma vez que você crê, você vive de acordo com aquilo que você crê. Isto é operar a vossa salvação. E é nisso que muitos crentes falham. Eles não entendem qual é a parte deles nesse sentido, do que eles têm que fazer. Eles têm que botar em prática os ensinos das Escrituras. Eu vou repetir isso que muitas vezes para vocês. Jesus falou, ensinou, resumindo no resumo do seu Sermão do Monte, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Saber essas coisas é legal, é muito bom, mas vocês não são bem-aventurados porque vocês sabem essas coisas. Jesus está dizendo, vocês serão bem-aventurados se vocês praticar as coisas que vocês creem, que vocês receberam como a verdade. E assim por diante. Por exemplo, um outro texto bem intrigante nesse respeito, está lá em Paulo, quando ele escreve aos Efésios. Ele vai dizer o seguinte lá, e não vos embriagueis com o vinho, na qual há devassidão. Mas olha o termo que ele usa, meus irmãos, mas enchei-vos do Espírito. Ele não falou assim, fique parado, e o Espírito vai cair sobre você, então você vai fazer. Não, ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Como que eu faço isso?
Como que eu me encho do Espírito? Pois bem, ele está falando isso. Não vos embriagueis com o vinho em que há devassidão, em que há contendas, mas lhe diz algo que nós devemos fazer. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Como que eu faço isso? Mas ele continua, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. E ele não para aí. A passagem paralela em Colossenses vai dizendo assim, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então é como se estivesse dizendo assim, olha, vocês não devem se dedicar em se embriagar tomando o vinho. Se vocês ficarem se embriagando com isso, isso vai levar você à devassidão. Percebe que não há uma proibição aqui de beber vinho, há uma proibição aqui de se embriagar com o vinho. E aí, da mesma forma que vocês entendem como funciona, como a pessoa se embriaga, ela vai tomando, até que ela fica embriagada. Pegue esse exemplo e aplique para a vida espiritual de vocês. Ele diz, enchei-vos do Espírito, como? Louvando ao Senhor, salmodiando ao Senhor entre vocês, buscando a Deus em oração. A palavra de Cristo habite em vós, leiam a palavra, estudem a palavra, leiam bons livros a respeito da palavra, ouça a palavra ser pregada, seja aqui no domingo, seja em casa, quando vocês estão fazendo deveres de casa, encha a sua mente da palavra de Deus, cante ao Senhor com graça em vosso coração e sejam agradecidos. Desta forma vocês vão se encher do Espírito. Como? Aplicando e obedecendo os princípios que nos são dados no Novo Testamento. No próprio Efésios, ele não para ali nos hinos. O modo como ele ensina a igreja a se encher do Espírito, ele vai continuar. Submetei-vos uns aos outros. A mulher submete, o homem submete a Cristo, a mulher se submete ao homem, os filhos se submetem às suas mães. Desta forma ele vai dizendo, botando isso em prática, obedecendo a palavra de Deus, operando a vossa salvação, vocês estarão se enchendo do Espírito. O Dr. Lloyd Jones, ele fala a respeito daquele ponto, de pessoas que estão esperando receber uma grande experiência do Espírito para elas virarem grandes pessoas santas. Ele diz assim, olha, aqueles homens, não foi isso que aconteceu com eles, vocês entenderam errado. Não é que eles receberam uma grande porção do Espírito e isso tomou eles e eles fizeram a vontade de Deus. Não. Jones vai dizer, se vocês lerem, se vocês estudarem a vida, as biografias desses homens do passado, vocês vão ver que eles se aplicaram a disciplinar-se, a buscar a Deus e a temer a Deus e a submeter toda a sua casa, toda a sua vida à vontade de Deus. Eles se disciplinaram nisso constantemente, até que Deus os recompensou com a grande manifestação do seu Espírito, com a grande manifestação da sua graça, do seu amor e assim por diante. Não foi que eles receberam essa experiência para então se disciplinar, não. Independentemente da experiência, eles se disciplinaram, ordenaram as suas vidas e buscaram a Deus. Em outras palavras, eles fizeram o que Pedro disse aqui. Eles reuniu toda a diligência dele e então começaram a acrescentar a sua fé. Você tem fé? Legal, diz Pedro. Agora vocês devem acrescentar a sua fé. Por isso, reunindo toda a vossa diligência. E mais uma vez, meus irmãos, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Este, meus irmãos, é o primeiro motivo da nossa falta de diligência e disciplina. Nós ainda estamos falhando em compreender a natureza da vida cristã como algo que nós temos que botar em prática como resultado daquilo que nós cremos. Ok? E aí, qual é os desafios? Qual é as dificuldades que nós vamos encontrar para conseguirmos ser disciplinados e ser diligentes? Ou de outra maneira, por que nós não temos nos disciplinado? Eu tenho alguns pontos aqui a destacar. O primeiro motivo, ou o primeiro desafio para conseguirmos nos disciplinar, Lloyd Jones coloca como uma preguiça específica. Não é uma preguiça de modo geral, mas é uma preguiça específica, que é uma preguiça para com as coisas espirituais. Vocês já vão ver aqui, todo mundo aqui, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher vão se identificar aqui. Essa preguiça também é chamada de indolência, que é um tipo de desprezo para com as coisas de Deus. Um tipo de indisposição para com as coisas de Deus.
também chamado de indolência. É um tipo de preguiça mais específico com relação a coisas espirituais. E eu creio que todos sabemos algo a esse respeito. Existe uma espécie de indolência, diz Lloyd Jones, ou preguiça geral, que aflige a todos nós e que é produzida pela nossa própria natureza pecaminosa e pelo diabo. Ele diz: já não percebemos todos nós que, no que se refere à vida espiritual, parece que não temos o mesmo zelo e entusiasmo, nem aplicamos a mesma energia dedicada às nossas demais tarefas do dia a dia, como ao entretenimento, por exemplo? Todos já não percebemos que podemos estar trabalhando com muita disposição, mas se pararmos um tempo para a oração, repetidamente nos sentimos extremamente cansados? Ninguém nunca percebeu isso? Não é curioso que sempre ficamos com sono e cansados, sempre como vamos ler a nossa Bíblia? Já percebeu isso? Tu começa a ler a Bíblia e dá um sono. Tem pessoas que, quando estão com insônia, vai ler a Bíblia para dormir. Eu já vi isso. Estou com sono, vou ler a Bíblia que rapidinho eu durmo. Mas é verdade, meus irmãos, eu estou brincando um pouquinho aqui, mas o fato é esse: se você eu vou tirar um tempo para a oração, você começa a orar, dá um sono, você quer dormir, se sente cansado, pesado. Ou você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro, rapidinho você cai no sono ou fica cansado. Já perceberam isso? Isso não é simplesmente uma preguiça geral, meus irmãos, e nem é uma condição específica do momento. Às vezes nós podemos dizer: não, eu realmente estou cansado, realmente hoje não dá. Vamos, quem sabe à noite, quem sabe amanhã de manhã, ou quem sabe no outro dia, e você vai postergando, por quê? Porque você se vê indisposto. Já perceberam isso? Naquele momento acreditamos que se trata de algo puramente físico, diz Lloyd Jones, que realmente não há o que possa fazer, mas é certo que a partir do momento em que começamos a nos dedicar aos nossos deveres espirituais, marque bem essa palavra, deveres espirituais, imediatamente vamos nos defrontar com este problema da indolência e preguiça que nos afeta, por mais alerta e dispostos e cheios de energia que pudéssemos estar anteriormente. Ao nos aplicarmos as tarefas espirituais, sentiremos essa preguiça. Lloyd diz: isso é uma obra da carne, uma indisposição do nosso próprio coração para as coisas de Deus. Paulo diz aos Efésios que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, e quando vamos buscar a Deus, vamos nos encontrar indispostos para isso. E aí, qual é o ponto que precisamos realçar? Se temos essa preguiça, se temos essa indisposição, o que eu vou fazer se eu não tiver disciplina? Se eu não me disciplinar, meu amigo, eu estou morto? Sim, se você não se disciplinar, você está morto. Você não vai buscar a Deus, você não vai obedecer a Deus, e você não vai crescer, e daqui a pouco você vai se encontrar em dificuldades. Daqui a pouco você vai se encontrar tropeçando. Pedro diz: se você fizer estas coisas, ele diz, vocês não vão tropeçar. Mas e se você não for diligente? E se você não for indisciplinado? Você vai tropeçar, meu amigo. Você, além de não crescer, você vai se encontrar em maus lençóis logo, logo. E nós temos visto isso acontecendo na vida de muitos. Não é verdade? Por isso Pedro diz: reunindo toda a vossa diligência, acrescentai a vossa fé. Observe quando isso toma forma de procrastinação. Nós deixamos para depois. Queremos ler a Bíblia, queremos estudá-la, queremos ler um livro, mas não sentimos vontade no momento. E achamos que não é certo fazer essas coisas quando não temos vontade. Aí está um dos maiores erros nosso. O que adianta fazer se eu não estou com vontade? O que adianta fazer se o meu coração está indisposto? Esse é o erro, meus irmãos, porque nós sempre estaremos indispostos para com nossos deveres, especialmente quando se trata de nossos deveres espirituais. Afinal de contas, alguém é que levanta de manhã e diz: poxa, hoje eu não estou indisposto. Meu coração está totalmente avesso ao trabalho. Eu não vou trabalhar hoje porque não é certo trabalhar sem vontade. Ninguém diz isso. Todos temos várias obrigações, por exemplo, tomar banho à noite. Não estou com vontade, não vou tomar banho. Não, você tem o seu dever, você vai fazer com ou sem vontade. Então por que com relação às coisas espirituais a gente fica esperando ter vontade para fazer? Nós devemos entender que é a vontade de Deus que nós nos relacionemos com Ele diariamente, e não importa como nos sintamos, devemos ir a Deus, devemos ir à palavra, estudá-la, lê-la, nos dedicar a ler bons livros, independentemente da nossa vontade. Independentemente, por isso, é totalmente necessário a disciplina, meus amigos. Está fora, então, de discussão que a maioria de nós está vivendo vidas que carecem de disciplina.
ordem e organização. Isso é o Adornos que diz. E o pior é que não estamos vendo isso. E eu oro para que essa palavra possa alertar alguns de vocês, aqueles que não haviam sido alertados, ou aqueles que estavam se esquecendo e falhando nisso. Eu oro para que o Senhor ajude cada um de vocês para com essas coisas. Mas ainda tem mais um inimigo, meus irmãos. Na verdade, tem mais dois, pelo menos. Mas um inimigo aqui vai ser difícil. Peraí. Vou tomar uma água. O terceiro inimigo da disciplina. O primeiro inimigo da disciplina, preguiça espiritual, indolência, desprezo por com as coisas de Deus, falta de vontade. Vença isso, seja disciplinado e vença isso. Não espere querer, faça. Você crê nisso? Então faça de acordo com você crê. Segundo inimigo, procrastinação, deixar para depois. Você está à noite, está cansado, eu vou deixar para de manhã. De manhã você acordou cansado também, eu vou deixar para a noite. E você vai ainda assim, vai procrastinando. Ou você faz outras coisas na frente e deixa de fazer, e aí você acaba não fazendo. O terceiro inimigo, meus irmãos, esse inimigo aqui é o pior de todos. É um inimigo que chama com 4 letrinhas somente. S-O-N-O. Sono. Quantos aqui conseguem acordar 1 hora mais cedo todos os dias para ler a Bíblia e orar? Quantos conseguem levantar no mínimo meia hora por dia para dizer assim, eu vou levantar meia hora por dia, 1 hora por dia, vou fazer minhas coisas para separar esse tempo para ler a palavra e orar antes de sair de casa. Tanto de manhã quanto à noite, deixar meia hora ou 1 hora antes de dormir, dedicar para ler a palavra, examinar o seu coração, os seus pecados durante o dia, pedir perdão pelos seus pecados, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, consertar o que você tiver que consertar diante de Deus e diante do seu irmão. Mas o inimigo que nós temos para com essas coisas é o sono. A dificuldade de acordar mais cedo, a dificuldade de, às vezes, dormir mais cedo, porque se nós temos que acordar mais cedo, não precisaremos dormir mais cedo também. Mas também, às vezes, a necessidade de vencermos o sono e dormir mais tarde. Isso aqui não é só relacionado aos deveres específicos de oração e leitura da palavra. Existem vários deveres nossos, se queremos ter uma vida disciplinada, que vai exigir que nós vença o inimigo chamado sono. E às vezes eu acho, meus irmãos, que o diabo ele ri da nossa cara, ele zomba de nós. E ele mostra para nós a nossa falha de maneira humilhante. Alguém já ouviu falar de um livro chamado O Milagre da Manhã? Levanta a mão. Olha lá. Um livro chamado O Milagre da Manhã. Não fique envergonhado, o livro é bom. É um bom livro para se ler, é um bom livro para se aprender. Mas o ponto é o seguinte, meus irmãos, o que esse livro basicamente trata? E o ponto não é só isso, o ponto não é que alguém escreveu um livro, o ponto é que há um movimento crescente. Se você pesquisar no YouTube, está todo mundo botando em prática as técnicas desse livro. E basicamente o livro ensina, sabe o que é? Levante-se todos os dias às 5 horas da manhã. Esse é o princípio que o livro estabelece. Levante-se todos os dias às 5 horas da manhã, inclusive aos sábados e aos domingos. O que o autor, o Hal Herold, descobriu, e que as pessoas estão descobrindo, é que a vida delas está uma bagunça. Elas não conseguem alcançar o máximo de potencial delas em todas as áreas da vida, profissional, espiritual, financeira, de relacionamento, e tem várias coisas que elas queriam para a vida delas e que elas ficam ficando para trás e elas nunca alcançam. Então esse homem principalmente descobriu, e depois uma série de homens descobriram que se eles acordarem mais cedo, às 5 horas da manhã, e a primeira coisa do dia é eles fazerem as coisas mais importantes para a vida deles, e depois de enfrentar o resto do dia, eles descobrem que eles conseguem um resultado muito grande e alcançar o melhor do potencial deles na vida deles, quando eles se disciplinam diariamente a acordar mais cedo e organizar a sua vida. E a apresentação desse livro diz o seguinte: o autor explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as nossas habilidades. O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais imaginados, tanto na vida pessoal quanto profissional. A mudança, presta atenção agora, a mudança de hábitos e a nova rotina matinal proposta por Hal, o autor do livro, vai proporcionar melhorias significativas na saúde, na felicidade, nos relacionamentos, nas finanças, na espiritualidade e quaisquer outras áreas que necessitam ser aprimoradas. Olha só o que eles estão fazendo, meus irmãos. Eles perceberam que se eles se disciplinarem, eles vão conseguir melhores resultados na sua vida, se deixarem de procrastinar os seus deveres. E o que eles fazem quando acordam às 5 horas da manhã?
Qual é as 6 coisas? Eu vou destacar só algumas, não as 6. Existem 6 coisas que ele diz que você deve fazer, então, às 5 da manhã, quando você acorda. A primeira coisa, exercícios físicos. A primeira coisa que eles dizem, exercícios físicos, praticar exercícios. Às vezes correr, às vezes praticar algum tipo de ginástica, às vezes em casa mesmo você faz. A segunda coisa que ele diz que é essencial é o silêncio. A disciplina e a prática do silêncio. Aí alguns aplicam a meditação, ou simplesmente ficar em silêncio mesmo, por 5 minutos, 10 minutos na manhã. Silêncio total. Alguns na meditação e alguns até mesmo na oração. O livro fala isso. Você deve silêncio e então meditar e então orar. Terceira coisa, leitura. É muito importante, ele diz que vocês leem. Sabe aquele livro que você sabe que você precisa ler porque vai te acrescentar em sua vida e você nunca lê? Pois bem, acorde 5 horas da manhã, pratique exercício físico, tire um tempo de meditação, eles dizem, então dedique todo dia de manhã 15 minutinhos para ler uma parte daquele livro. Durante um mês você vai ter lido um livro, o segundo outro livro e assim por diante. E eles vão dizendo várias técnicas, meus irmãos, que as pessoas devem fazer antes das 8 horas da manhã, para que elas alcancem um maior potencial e um maior sucesso durante o seu dia, durante a sua vida, estabelecendo as suas metas, visualizando essas metas, afirmando essas metas, lembrando-se dessas metas todos os dias de manhã e então vivendo dias mais produtivos. Pois bem, aí você diz, pô, quem é que vai aplicar essa aí, acordar 5 horas da manhã? Aí você vai no YouTube, está todo mundo fazendo, e gravando, e fazendo ao vivo, o pessoal acordando ao vivo, e já acordei, e todo mundo fazendo, e o pior, estão descobrindo que, para nossa vergonha, que se disciplinar, deste modo, acordando mais cedo, tem dado um resultado extremo em suas vidas. Eles estão redescobrindo que o ser humano funciona melhor quando ele se organiza. Olha a novidade. Lembre-se, nada é óbvio até que seja dito. Tem que escrever um livro para dizer um princípio básico. Nós, os seres humanos, somos criaturas tais que funcionamos melhor, alcançamos melhor nosso potencial e somos mais produtivos quando exercemos o controle sobre as nossas vidas e não quando deixamos a vida à toa nos levando. Nós somos escravos da rotina e assim por diante. Para a vergonha nossa, meus irmãos, o mundo já descobriu isso. Precisamos vencer o sono. Precisamos exercer controle sobre nossas vidas. Precisamos nos disciplinar. E o outro inimigo, meus irmãos. Esse aqui é uma listinha de inimigos. Eu vou colocar para vocês. Por que não temos tempo para buscar a Deus? Por que não temos tempo para ler bons livros e se disciplinar? Sabe por quê? Eu vou só dizer. Os ladrões de jornais. Na época eles liam muito jornal. Eles diziam que o jornal impede eles de ler a Bíblia. Mas nós temos jornais, rádio, celular, redes sociais, televisão, filmes, séries, comida, animais de estimação para cuidar, diversões diversas, entretenimento diversos, compras, shopping e assim vai. Essas coisas estão abarrotando a nossa vida. Lembra que eu falei que os antigos homens do passado sempre eram cuidadosos em ter senso de proporção? Espera aí, qual é a proporção de tempo e de consumo da minha vida que isso aqui está tomando? Peraí, isso aqui é mais importante, mas isso aqui está tomando uma proporção tão grande. Quantos de nós não conseguem passar tranquilamente 3 horas direto assistindo uma série? Quantos de nós não conseguem? Mas quantos de nós aqui lembra da última vez que passou 3 horas lendo a Bíblia ou lendo um livro? São poucos os que conseguiram se aplicar 3 horas lendo a Bíblia e 3 horas lendo um livro. Mas praticamente todo final de semana eu imagino que muitos de vocês, se dedicam a ver um filme, a ficar no celular, a ver uma série por muitas horas. Pois bem, meus irmãos, se vocês querem obedecer a Deus, se vocês querem obedecer ao que Pedro está dizendo aqui, reunindo a vossa diligência, vocês precisam olhar para estas coisas com visão crítica e examinar o tamanho, a proporção que isso tem tomado na vida de vocês. E aí, qual é a frase que nós mais escutamos hoje? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Ah, que livro legal! Ah, mas eu não tenho tempo para ler. Mais uma vez, jornais, rádio, celular, redes sociais, televisão, filmes, séries, comida, animais de estimação, diversão, entretenimento, shoppings, compras. Ninguém diz que não tem tempo para essas coisas. Não é verdade? Mas para os nossos deveres para com Deus e para a nossa própria alma e para a nossa própria vida, como o autor do livro O Milagre da Manhã descobriu, nós não temos tempo para essas coisas. Meus irmãos, enfim, o terceiro ponto aqui, o que nós estamos buscando?
ao nos aplicarmos à prática da disciplina, o que nós estamos buscando? Porque a disciplina de buscarmos a Deus, lermos a Bíblia, orarmos, lermos bons livros e assim por diante, não é um fim em si mesmo. Pedro disse, por causa dessa promessa que nós temos do Evangelho, reunindo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé o quê? A virtude, o conhecimento, o controle próprio e assim por diante. A prática da disciplina não deve ser um fim em si mesmo. Você está buscando crescer e acrescentar a si mesmo algumas coisas. E o que é? Pedro vai dizer, virtude. O que é virtude aqui? O sentido de virtude aqui não é virtude no sentido das qualidades morais, como na filosofia, mas virtude aqui é no sentido de energia, poder, vitalidade. Vocês têm a fé, mas você deve acrescentar a ela virtude. Para você usar um exemplo, meus irmãos, do sentido do termo, lá em Hebreus diz assim, pela fé também Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Então veja que a palavra virtude aqui significa capacidade, força, vitalidade, vigor. Então acrescentar à vossa fé a virtude é que nós sejamos mais enérgicos em nossa fé, temos mais vigor e vitalidade e energia nessa fé. Por exemplo, Antônio vai dizer assim, a condição da qual o apóstolo está tratando aqui é esse tipo de vida cristã anêmica, abatida, indisciplinada e frouxa. Ele está nos lembrando disso. Não sejam cristãos debilitados, que sempre dão a impressão de que estão ao ponto de ter um desmaio, o que podem falhar a qualquer momento. Não sejam anêmicos, diz o apóstolo. Suplementem a sua fé com a vitalidade, essa energia, esse poder, essa virtude. Aí o Adorno vai fazer uma comparação. Comparem o cristão comum, mediano de hoje, com aquela pessoa que gosta de esportes, por exemplo, e que é zeloso para com os esportes dela. No cristão você vê uma certa fraqueza, uma melancolia, uma tristeza, mas naquela pessoa que gosta de esporte, você vê ânimo, você vê energia, ele tem todo o coração dele envolvido naquilo ali, ele está enérgico em buscar aquilo, em acompanhar aquilo. Pois bem, é isso que o cristão deve fazer com relação à sua fé. Ele deve aplicar toda a sua energia, toda a sua vitalidade, todo o seu ânimo, acrescentar à vossa fé a virtude. A segunda coisa que ele diz é o conhecimento. Ele diz, significa um tipo de discernimento, o entendimento e iluminação. Não sabemos tudo, ele diz, no momento em que cremos em Cristo. Não entendemos todas as coisas logo do início da nossa carreira cristã. Há constantes apelos e exortações no Novo Testamento para que cresçamos em entendimento, para que, Paulo diz, para que o vosso amor cresça em entendimento. Isso é o que o apóstolo Pedro está dizendo neste ponto, meus irmãos. Ele diz que os cristãos não devem parar na fé. Já são cristãos, mas precisam entender a vida cristã. Precisam entender as sutilezas da vida cristã, os sutis perigos da vida cristã. Lembre-se de Jesus, orai e vigiai. Precisam de compreensão, por isso precisam crescer nesse conhecimento. Por isso ele diz, acrescentai a vossa fé, esforcem-se por ter esse discernimento, essa compreensão, essa iluminação, meus irmãos. Como isso é essencial. Se nós não nos disciplinarmos, nós não cresceremos em conhecimento. No entanto, o apóstolo Pedro está dizendo que o conhecimento, que cresçamos em discernimento, em sabedoria, que advém da palavra de Deus e que advém de livros que nos ensinam a palavra de Deus. Nós precisamos disciplinar-nos a quê? Nos disciplinarmos a isto. E o terceiro item que ele coloca é a temperança, ou o controle próprio. Controle próprio não se trata apenas de um controle geral. Simplesmente eu me controlo. Não. Significa que temos que controlar. Jones, ele durante a sua juventude, ele estudou medicina e até os 25 a 27 anos ele foi médico. Então eu vou citar literalmente o que ele diz aqui. Significa, ele diz, que temos que controlar até o que comemos e bebemos. Os médicos constantemente estão nos dizendo que muitas pessoas estão numa condição precária de saúde física porque comem ou bebem demais. Não há dúvida de que isso é verdade. E há uma tendência crescente
a isso no mundo moderno. É lançado sobre nós de maneira muito atraente. E há pessoas que sofrem de cansaço e lentidão, muitas vezes por simplesmente falta de temperança ou controle próprio. Não controlam seus apetites, seus desejos, suas paixões, comem demais, bebem demais ou até mesmo dormem demais. O meio de se obter uma boa visão disso é ler as vidas dos santos do passado. Leia seus diários. Leia e vocês verão o que eles faziam e como controlavam as suas vidas, como temiam essas coisas e como compreendiam claramente que tinham de evitá-las a todo custo. Meus irmãos, controle próprio. Você consegue exercer isso sobre você? Você consegue vencer a sua própria vontade, quando você tem vontade de fazer isso, de comer isso, e você disser, não, eu tenho consciência de que isso não é bom para mim, isso aqui é melhor, e então exercer essa temperança, esse equilíbrio, esse domínio de si mesmo? Pois bem, se você não tem esse controle, você precisa se aplicar à disciplina, você precisa ser diligente, cuidadoso para buscar a Deus e para buscar, então, este controle próprio. O quarto item da lista é perseverança. Perseverança significa paciência. Para quê? Para continuar mesmo nesse mesmo caminho, mesmo quando você desanima. Lembra-se que eu falei do conselho que eu recebi, o que eu considero o maior conselho que eu já recebi na minha vida? De buscar a Deus diariamente, daquele amigo meu há 13 anos atrás. Pois bem, o que aconteceu durante 13 anos? Vocês acham que eu fui um sucesso? E desde lá para cá eu nunca falei nem um dia? Não, muito pelo contrário. E o que vai acontecer quando você falha? Quando você passou uma semana e você falhou completamente, o que você vai perceber? O desânimo. Pois bem, meus irmãos, aí você precisa fazer o quê? Perseverar. Você precisa de perseverança. E não somente nisso, a perseverança também vai ser necessário para conseguirmos amar nossas esposas ou nossos maridos. Por quê? Porque eles vão nos desanimar. Perseverança na vida cristã é necessário também para possamos criar bem o nosso filho. Porque nós vamos desanimar quando vermos que nossos esforços é como se não tivessem sido bem recebidos. E nós estamos nos esforçando para criá-los de uma forma e eles têm sido o avesso daquilo que nós estamos tentando. Pois bem, precisamos de perseverança em meio ao desânimo. O quinto item, a piedade. Ele diz, depois vem a piedade, que neste ponto, sem dúvida, significa a preocupação e o cuidado em manter a nossa comunhão com Deus. Piedade, meus irmãos, uma pessoa piedosa é uma pessoa que está voltada para Deus. Ela teme a Deus e ela busca constantemente ter comunhão com Deus e constantemente a direção de Deus para reger a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Isso não é meramente algo externo, isso é algo do coração, um esforço do coração, um desejo de se voltar sempre, constantemente, manter essa piedade, essa devoção, essa comunhão com Deus constantemente. Precisamos da diligência, da disciplina, caso contrário, não vamos ter essa piedade. E aí os dois últimos itens da lista se refere à nossa relação com nossos semelhantes. O primeiro dele é a fraternidade. O que é a fraternidade? Nosso amor para com nossos irmãos na fé. Eu não sei se vocês percebem isso, meus irmãos, mas um cristão só é um cristão em fraternidade, em comunhão com outros cristãos. Por isso, cristãos que não investem na comunhão com outros cristãos ficam estagnados e costumam tropeçar muito na fé. Cristãos que não, mas repetir, investem na comunhão com outros irmãos, fraternidade, o amor para com o seu irmão na fé. Se você não investir nisso, é muito provável que você irá ficar estagnado, é muito provável que você irá tropeçar. Por quê? Porque nós alimentamos uns aos outros, nós edificamos uns aos outros, nós somos encorajados uns aos outros, nós temos dificuldades em várias áreas da vida. E quando nós compartilhamos isso com os nossos irmãos, nós somos ajudados por ele. Nós conseguimos um conselho, uma orientação e uma palavra de ânimo, de ensino, de exortação, de conselho. Nós precisamos um dos outros. Por isso Pedro diz, acrescentai à vossa fé a fraternidade, o amor para com o próximo, para com o seu irmão na fé. E por último ele diz o amor. E esse amor aqui, também traduzido como caridade, significa o amor para com todos os demais homens. Também incluindo aí os não cristãos. Nós precisamos nos dedicarmos a amarmos aquele que não é cristão. Veja, devemos nos tornar úteis aos outros. Devemos ser hospitaleiros, receber em nossa casa pessoas que não são cristãs.
Olha o amor aí, ajudar essas pessoas, sempre disposto a oferecer ajuda aos que necessitam, amando e fazendo bem até mesmo aos nossos inimigos. Isso, meus irmãos, rapidamente, são aquelas coisas, só alguns exemplos, que o cristão, ao se aplicar diligentemente e a se disciplinar, ele irá crescer nestas coisas. Na virtude, na capacidade, na habilidade, na energia, no conhecimento, que ele vai crescendo em conhecimento, então isso vai desenvolvendo ele no controle próprio, quando ele exerce controle sobre si mesmo, sobre a sua vida, da mesma forma a piedade, a perseverança, o amor fraternal e o amor para com todos os homens. A disciplina cristã não é algo em si mesmo, mas é algo que você faz para crescer em alguma coisa. E é isso que o Pedro está dizendo aqui. Vocês devem acrescentar à fé de vocês estas coisas. Então, qual é o tratamento, meus irmãos? Se vocês estão sofrendo de falta de disciplina, qual é o tratamento? Lardones diz que o tratamento é simplesmente o inverso da causa do problema. Se vocês têm falhado em se esforçar, a solução, o tratamento é se esforçar, reunindo toda a vossa diligência. Façam o máximo de esforço, diz outra tradução. É isso, fazer o máximo de esforço possível. À luz dessas coisas, dessas gloriosas promessas e fatos a nosso respeito, façam todo o esforço e procurai cada vez fazer mais firme a vossa vocação e eleição. Aí Lardones diz: creio que um dos maiores perigos no protestantismo hoje em dia, especialmente nos círculos evangélicos, é que em nosso medo do erro da justificação pelas obras, temos declarado que as obras não têm qualquer importância. Argumentamos que a fé somente é que conta, e porque sou um homem de fé, não importa o que eu faço, e a minha vida pode ser completamente indisciplinada. De maneira nenhuma, meus irmãos. O oposto disso o oposto de uma confiança nas obras não é a indolência, não é ser inativo e infrutífero, falta de disciplina, não. Não é fazer nada, antes é ser diligente, e mais que diligente, ser zeloso em acrescentar à sua fé. Lembre-se, somente a fé é um esqueleto, é essencial, mas só o esqueleto está morto. Vocês precisam acrescentar à vossa fé. Uma vez que você tem a fé, você precisa preencher ela com carne, com órgãos, com pele. Você precisa ter vida, cristão. Você precisa crescer e desenvolver como um bebezinho que se desenvolve, que cresce. Como uma semente que você planta, essa é a sua fé, uma semente. Você planta ela e você não simplesmente deixa ela lá, você rega ela, você cultiva ela, ela vai crescendo, você cuida dela até que ela comece a dar fruto. Não é automático, não basta pegar a sua sementinha da fé, colocar na sua carteira e guardar e dizer, ok, estou salvo, quando eu morrer eu vou para o céu. Não, há certas coisas que você deve fazer, há certos esforços que vocês precisam aplicar. E quer ver só a maneira como isso demonstra a importância? Muitos dizem, eu daria tudo para ter aquelas experiências dos santos que eles tiveram no passado. Pois bem, mas qual a diferença deles para nós hoje, senão que creram no exercício da disciplina da vida espiritual, e foi por causa disso que Deus as recompensou, dando a elas aquelas manifestações preciosas de si mesmos. Se vocês querem ter aquelas grandes manifestações de Deus, e querem ser como aqueles grandes homens e mulheres das Escrituras, nós vemos nos Evangelhos, no Novo Testamento, e na história da igreja, pois bem, devemos nos aplicar à diligência. Caso contrário, isso não ocorrerá. Portanto, meus irmãos, finalizando, coloquem a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, a oração, antes de todas as outras coisas. Façam isso a qualquer preço, diz o apóstolo Pedro. Aquele em que não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus pecados. E ele vai continuar, porque assim é que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês amam a Deus mesmo? Veja, os mártires da história morreram para que o Evangelho chegasse até nós hoje. Para que a Bíblia chegasse até nós hoje. Homens, mulheres e crianças, meus irmãos, morreram para que o Evangelho fosse passado às futuras gerações. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos a pregação da palavra de Deus e temos bons livros.
E o ponto é, nós estamos valorizando isso? Homens e mulheres morreram para passar isso à frente. Para chegar aqui no final da linha, nós desprezamos tudo isso? Meus irmãos, nós temos que decidir o que é melhor. Netflix ou a Bíblia. Isso, nós estamos tomando essa decisão a cada dia. Cada dia você tem tomado essa decisão. Seja consciente ou não, você tem escolhido. Se ouvir a sua voz, hoje, como diz a palavra, não endureçai o vosso coração. Hoje é o tempo, meus irmãos, de arrependimento. O que Deus está nos dizendo aqui hoje é que Ele quer uma mudança de cada um de nós. Se arrependa, confesse isso e mude isso hoje. Cada um de vocês, do modo como vocês puderem, mude isso hoje. Vão devagar, mas certifique de que vocês estarão crescendo nisso. Ok? Última palavra. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Vamos orar? Ó Senhor Deus, Santo Pai, Tu sabes, Senhor, Tu conhece cada pessoa aqui, Pai, conhece todas as nossas dificuldades. Qual é a nossa dificuldade peculiar em relação a estas coisas? Ajuda-nos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a darmos ouvidos ao apóstolo Pedro aqui, e então nos tornarmos diligentes e desenvolver nossa fé, acrescentando ela e crescendo na vida cristã. Não nos deixe, Pai, ficarmos estagnados e parados e tropeçando, Pai. Não nos deixe ser os mesmos a cada ano que passa. Não, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a importância de buscarmos a Ti. Temos falhado contigo, temos desprezado a Ti. Não temos Te amado como deveríamos, Pai. Não temos zelado por Ti como deveríamos, ó Pai. Perdoa nós, perdoa cada um aqui. Dá-nos arrependimento dessas coisas e ajuda-nos a sermos mais zelosos por Ti, Pai. Nós pedimos, Pai, e sabemos que se Tu não nos ajudarmos, Pai, nós ficaremos na mesma situação, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que Tu ajuda, Pai, e Tu nos fortalece. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.